Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você, para sua família. Estamos aqui direto da Ed Record, né? Aqui nós ouvimos cantores, ouvimos a respeito de sonho, a respeito de cura, tudo que Deus faz para edificação, né, irmã Estela? É isso mesmo. Estamos aqui no mais um podcast, Chamados para Brilhar, né? E hoje estamos aqui com a ilustre presença da nossa amiga, cantora Miriam Sá. A paz do Senhor, pastor Ezequiel, tudo bem, pastor? Amém, tudo Irmã Estela, Amém. bem. pastora, Deus abençoe sua vida. Uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. Que bom, que maravilha. E o povo está, né, na expectativa de ouvir a cantora Miriam de Sá, né, sobre as suas origens, né, como você, aonde você nasceu, contar sobre um pouco sua história, né, irmã Stella? Isso mesmo. Quer saber aí ó, os detalhes, É. hein? Como tudo começou ali na sua infância, a sua Isso. família. Vamos aí que a gente está ansioso para te ouvir. Ah, que bênção. É um prazer muito grande falar de famílias, né? Falar de família é muita importância para a gente, né? Na verdade, irmãos, eu glorifico a Deus porque eu nasci no berço evangélico. Eu nasci no Paraná, eu nasci lá, Campo Mourão, Campina da Lagoa, na verdade, eu nasci. Eu sou de uma família de... Somos 10, né? Meus 9 irmãos, comigo 10. E minha mãe, ela conta pra gente uma história muito linda que ela engravidou de mim, sendo eu a oitava pessoa, né? A oitava filho da casa. E a minha mãe ali engravidando de mim, ela já aceitou Jesus e com 3 meses, né? Me gerando, ela passou na água do batismo. Ah, E esse é. testemunho sempre eu lembro dele, porque é de suma importância, né? Ela trouxe Jesus para o nosso lar. E ali o Senhor, ele já, eu consagrada no ventre dela, para viver um grande milagre e para a glória de Deus. A partir daquele momento, a luz ele começou a brilhar ali dentro da minha casa, da minha família, aonde logo após, passou muitos anos, na verdade, né? Mas logo após os meus irmãos indo para Jesus, o meu pai também se converteu a Deus e houve a mudança, houve a transformação e chegou para os parentes. Então, minha mãe, ela é a nossa matriarca ali na família, para a glória de Glória a Deus, Deus, né? e Que bom. acendeu-se a luz, né, do Evangelho e trouxe Jesus Cristo para nós, e foi uma bênção. Ai, que bom, né? E quantos irmãos a irmã Miriam tem mesmo? 9 irmãos. 9 irmãos, 9 né? irmãos. Que bênção, olha. Isso mesmo. Glória a Deus, A né? gente fica feliz, né? O É povo fica verdade, feliz. né? E como É eu disse, muita gente, né? 9 irmãos são muita E gente. quando Imagina os você chegou sobrinhos, aqui, netos, né? quantos anos a irmã cantora Miriam Eu tinha? acredito que eu tinha uns 7 aninhos quando Era nós nova viemos. ainda, né? Adolescente, né? Viemos para São Paulo, direto para Santana de Parnaíba. Direto a Santana. Isso. Ah, meu Deus. nossa, então tem muitos anos É muitos aqui, anos. né? Lembra Meu da Deus. data, não, né? Eu não me lembro. Não le- Não foi me mais lembro. essa idade, né? 7 Não anos. Era época de frio, né? Mas uns 40 anos, hein? Uns Né? 40 e poucos anos já Então que a era gente está época de ali. frio, né? Porque eu cheguei 89, 90, então já era muito frio, não era como hoje, né? Não era. Uma Era um cidade tão grande, né? Muito verde, né? muito verde e um frio extremo, né? Porque a gente saiu do Paraná, onde era muito frio. E a gente chegou aqui, São Paulo da Garoa. É Exato, verdade. Então, exatamente. era um gelo tão assim. E nós, né, evangélicos, mas da Assembleia de Deus do Belém. Então, era aquela coisa bem que nós tínhamos que ter aquela. Tem aquela doutrina, né? E a gente Entendi. minha mãe seguia com a gente na risca. Então, eu falo, a gente não usava, né? Nem, imagina, no frio daquele, indo para a escola, de vestidinho, de sainha para a igreja. Não podia A usar gente calça, passou, né? nós passamos um bom bocado. Mas valeu a pena, né? Então conheceu a fazendinha sem asfalto, né? Meu Deus. O pé na lama. Não, imagina que eu fui morar direto lá em Santana de Parnaíba, no 120. Então, assim, era só mata, né? Não Eu existia. lembro. Era uma casa ali, outra acolá. Então, aquela coisa bem... Então, irmã Miriam, quando eu cheguei aqui nessa data aí, 89, 90, era ali no Massami ainda, era tudo, não tinha asfalto. Verdade. Os ônibus paravam no antigo Tacura ali, né? É. No 120 Os era ônibus não barro iam até puro, lá, até né? Santana também. Era difícil, eu me lembro essas datas todas, Verdade. né, Estela? Então, irmã Miriam, você sempre foi do Belém, então? Sempre. Sempre. Você e sua família até hoje, tá? Até hoje a gente E- serve e- a Deus no Belém. E como nasceu, assim, esse desejo, essa vontade, né, de... Porque a fase da adolescência, né,
é uma fase difícil, Sim. né? A fase que muitos saem da presença do Senhor, começa a querer experimentar coisas novas, né? Sim. Como você veio para cá assim muito criança ainda, né? E qual foi esse desenvolvimento assim na igreja, esse desejo que nasceu no seu coração? Então, como você acabou de falar, eu, na verdade, fui criada, minha mãe levava a gente para a igreja, eu me batizei no Belém, e daí chegou a fase da adolescência. A adolescência para a juventude tem tudo isso, né? Um boom, né? Você quer conhecer as coisas, aí tem escola, tem amigos. E foi bem nessa fase dos 14, né? 14 para 15 que eu me afastei. Né? Eu me afastei, eu lembro que eu cheguei para o meu pastor, nós tivemos uma conversa, aí ele falou, Miriam, você vai ter que escolher, né? Porque a gente tem a doutrina, então tem que ser assim. E aí eu fiz a minha escolha na época. E aí eu saí da igreja naquela época. Né? Para mim, aquilo era para mim o que eu precisava no momento. E eu tive aquele distanciamento de 10 anos fora da igreja. Nossa, então, assim, minha juventude, tempo, né? a maioria eu passei fora. E aí eu me retorno novamente depois de casada já. Depois de casada, eu acho que acredito com uns 25 anos eu volto para a igreja e eu já estou com 2 filhas, né? A Daniela e a Letícia, que são os meus presentes de Deus. Eu volto para a igreja, o Senhor me faz promessa, porque eu volto no vento, né? Eu fui buscar o que não era, eu fui buscar o que eu não tinha perdido, né? Mas o Senhor, ele é muito bom. E ele nos ajudou em tudo. Então, esse retorno, o Senhor, por misericórdia, estava de braço aberto como o filho, né? O filho que vai embora. E ele retorna, porque ele sabe que é só nos braços do Pai que tem amor, que tem alegria, que tem compreensão e que tem a paz. Né? Ele até diz, pode ir, mas a paz que eu tenho eu não te dou. Então, foi a mesma coisa comigo. É verdade. E eu voltei para ele, porque eu sei que só ele é paz. E ele tinha feito para mim uma promessa. Deus levou na minha casa. Eu lembro-me que foi um missionário do Rio de Janeiro e uma portuguesa, e Deus usava ela poderosamente. Foi Caioce e o Jetro na minha casa, meus irmãos, né? E o Senhor bradou lá em casa e disse assim, filha, volte para mim. Porque se tu voltares para mim, eu entro nesse quintal, eu salvo a tua família e eu transformo a tua vida. E eu acreditei no poder de Deus para com a minha vida através daquela palavra. E eu disse, eu volto, Jesus. E aí eu fui numa tarde da bênção. Eu gosto muito de dizer sobre ela, minha querida, a irmã Glorinha, como todo mundo sabe, vizinha de casa. E eu fui naquela igreja, comecei a ir lá. Mas eu volto lá embaixo mesmo, né? Onde hoje não é mais a nossa igreja, era o Jardim do Luar. E eu voltei na sede para Jesus e eu me entreguei. O pastor Natanael ainda ele estava conosco, né? Porque ele já é em memória. E eu amava demais aquele pastor e Deus... Ali, por misericórdia, eu volto para Jesus. E eu voltei com muita vontade e muita certeza do que eu estava fazendo. Eu queria Jesus de volta. Muito bom. E eu volto para Jesus e ele me enche de promessas. Olha que Deus, que não é o homem, né? Ele me abraçou e eu começo ali. E para amanhã, como eu disse, né? Manhã de consagração. Tarde da bênção, eu não perdia. Eu não perdia e não perco até hoje. Eu não gosto de perder culto de ensinamento. Então, eu fui com toda a vontade. E vigília, monte, buscando a Deus. E o Senhor achou graça por misericórdia. E aí ele me encheu de promessas, né? Linda, então foi tudo aí que começou. Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, o Filho sai, né? Sim. Da presença do Senhor, acha que vai encontrar coisas melhores lá, né? E quando retorna, o Pai está de braços abertos, né? Deus e ali ele renova as promessas, aquece nosso coração, né? Verdade. De coisas boas para que a gente vemos fazer a obra do Senhor, né? Verdade. Agora você imagina, né? Sua vida hoje, se não fosse Jesus. Se não fosse Deus. É como, se não fosse, né? Lucas, é verdade, Maristela. É como Lucas, né? Capítulo 15, o filho pródigo, quando voltou, né? O pai deu uma aliança, o pai deu uma nova roupa. E o pai, ele faz isso. O ser humano já é diferente, né? O ser humano... Para ele fazer alguma coisa já é difícil, mas o pai sempre está de braços abertos. O filho pode fazer o que for, mas quando o filho chega, ele sempre vai estar ali de braços abertos para receber, né? Sim. Aí, nessa caminhada aí, você se afastou da presença do Senhor, lá fora você casou, teve suas filhas, né? E retornou na presença do Senhor, né? E como surgiu tudo... O que você é hoje, a cantora, né? Já cantava. É maravilhosa. Já tinha esse desejo de louvar, de cantar no seu coração. Porque antes de você ser a cantora, né, Miriam de Sá, você era Miriam,
né? E como que surgiu esse desejo, as promessas, as coisas do Senhor na sua vida? Então, como eu disse, que eu volto e volto com muita sede, muita vontade. Porque quando Davi disse assim, em um das suas falas, né, em Salmo, ele vai dizer, foi bom ter sido afligido para conhecer os teus estatutos, né? Então, é muito bom quando Deus, ele permite essa situação. Porque quando você volta, você quer fazer jus a tudo que você perdeu, né? Eu perdi isso, então agora eu quero. Então, eu tinha aquela vontade. Então, eu estava sempre, como eu disse, consagração, tarde da bênção, e buscando ao Senhor. E eu lembro-me que em uma das tardes da bênção, que era maravilhoso e que lotava, né? Então, Era verdade. eu saía do meu Eu trabalho, participei você lembra? disso, viu? Eu saía do meu trabalho à tarde e eu vinha correndo, porque eu sabia que Deus ia fazer grandeza naquele dia. Então, eu ia para oferecer, sabe, o meu sacrifício mesmo. E um dia o Senhor trouxe uma missionária. E Deus usou ela para mim poderosamente. Disse, filha, vejo eu na tua mão um CD rodando. Olha. E eu tenho pressa de te usar na terra. E eu quero te usar para a glória e louvor do meu nome. Eu vou te dar um CD. Quando eu recebi aquela palavra, irmãs, meu Deus, eu disse, Deus, errou. Enfim, o Senhor fizera aquela promessa e eu acreditei. Eu criei no que o Senhor estava fazendo. Mas era impossível, né? Improvável. Louvar como? Claro que minha mãe tinha vários LPs em casa, né? Naquela época do vinil. E minha casa, você lembra de mamãe, né? Sempre ali, louvores na minha casa, sempre houve. Mas ninguém cantor, ninguém, tipo, não havia. Você não cantava? Não, jamais. A gente sempre amou louvor, a gente cantava, mas em banheiro, no quarto. Sim. Mas chamar mesmo para algo, para fazer assim, a obra de Deus, levar o louvor, uma mensagem, né? Porque o louvor é a mensagem do Senhor. Cantada. Algo específico, uma chamada de Deus. Ali eu estava tendo uma chamada de Deus. E foi difícil no começo para acreditar. Foi difícil porque não havia possibilidades. Mas o Senhor, a Bíblia é tão perfeita, por isso que a gente acredita, porque não é sobre nós. Não é sobre nós, isso que é lindo. Ele diz, né? Eu uso as coisas que não são para aniquilar as que são. Então, ele me pega quem não é, quem não tem possibilidade, né? Improvável, porque havia tantas outras, né? Com vozes lindas. Porque geralmente a pessoa que ela, por exemplo, Deus faz uma promessa de gravar, de cantora, ela já vem cantando, Já vem. né? Ela já vem ali na caminhada cantando, então ela tem aquele desejo no Já. coração. Agora Deus pega uma pessoa, né? É que Deus, ele é lindo mesmo, lindo. né? Deus, ele é lindo. Deus faz do nada virar, né, um diamante ali, uma pedra bruta. Verdade. E de repente a Miriam, que não cantava nada, aí como eu canto só os hinos da harpa, Sim. que eu falo que na minha igreja eu sou conhecida como a irmã dos hinos da harpa, Que né? vez. Porque toda vez os irmãos me chamam para cantar o hino da harpa, porque eu não louvo, né? Mas e de repente a irmã Miriam ali levanta ali, Deus levanta como uma cantora. E para crer, Para crer. porque você tem que crer que Deus falou com você e correr atrás da promessa, né? Porque Deus, ele dá a promessa, mas você tem que correr atrás dela. É verdade. E como que foi, irmã? E aí fica aquela dificuldade. Mas o Senhor fez algo maravilhoso. E de repente, a gente louvando, aí um chama na igreja e vem cantar na festividade. O Senhor começa a fazer as coisas bem mesmo ali na cidade, né? Entre os irmãos, entre as igrejas. As outras igrejas também Deus foi fazendo. Então, você vai se preparando, né? Porque o Senhor, ele faz a promessa e você tem que se preparar. Isso aí. E por misericórdia, logo após ele falou do CD, e eu acreditei. E na época, passando os dias, Deus usou também um vaso dizendo para mim, eu te darei o CD. Então ele tinha falado para mim que ele iria me dar o CD. E o Senhor me colocou no meu coração, foi gerando aquele desejo de ir para uma gravadora. Então tá bom, fomos para a gravadora com a possibilidade mínima que tínhamos para começar o trabalho, só o CD mesmo ali. Mas o Deus que fala, ele não é homem para que minta, né? Lá em Números 23:19 vai dizer sobre isso. Ele não é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa. É verdade. Eu lembrava sempre, Deus, tu disse que vai me dar os CDs. E eu entrei na gravadora, quando eu terminei, né? O produtor disse, Mira, eu já terminei, né? Agora é com você. O término do CD. E havia toda aquela restante de produção. Mas Deus levanta agora alguém que o meu marido tinha conhecido há 3 meses numa empresa. Ele era diretor dessa empresa. Olha. E ele foi para a nossa cidade, mas a esposa foi lá em casa e nós fomos para um trabalho, uma campanha que tinha na igreja, que meu marido e eu nós estávamos dirigindo essa campanha lá. E ele me viu louvar.
E ele foi embora, mais um amigo. E eles passaram, era já na semana já ia ter aquela mudança, era fim de ano. E eles passaram em jejum num propósito. E naquela noite Deus bradou no coração dele, usando esse amigo que foi com ele, e disse para ele fazer: faça para a cantora Melissa tudo o que ela precisa para o término do CD. Ai, glória a Porque Deus, o que eu né? tenho pressa. coisa linda, Então, irmão, quando tudo isso acontece na outra semana da virada do ano, meu esposo diz, ele liga para mim e fala: Mira, onde você está? Você está em pé? Eu falei, ele falou: eu preciso te contar algo. Eu falei: o quê? Vou te dar uma notícia que você não vai acreditar. E quando ele disse, né, o Jânio, Deus usou ele para fazer tudo o que precisa do restante do seu CD. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu não sabia se eu chorava, se eu pulava. Deus é Deus de Eu fiquei assim, ó, promessa, né? estarrecida, fiquei paralisada. Porque, de onde você Porque não é menos todo dia que imaginou, você né? ganha alguma coisa É de alguém. verdade. Não é todo dia que Deus resolve, né, trazer. Hoje é o dia de novidade na sua vida, né? Hoje é o dia de boas novas. Então, aquele dia para mim foi um dia de muita alegria, de muita satisfação. E eu falei: meu Deus. Então, ali, com aquela bênção do Senhor, eu consegui fazer todo o restante do meu CD, fotos, tudo que precisava, sabe? E o CD foi uma bênção para a glória de Deus, né? Eu Muitas lembro, pessoas eu adquiriram. comprei esse CD. Né? Tudo muito simples, tenho né? ele. Muito simples mesmo, mas as crianças, eu lembro que eu fui para uma cidade de Pirapora e eu cheguei numa igreja e tinha uma criança louvando meu hino, sabe, meu louvor ali. E eu fiquei tão feliz, aquela criança, ela louvava com aquela alma. E até hoje, como que Deus usa as crianças para ouvir o CD. Então, se o adulto rejeita, Deus usa a criança. criança. Então, Família, todos os dias é. Deus está falando, É sabe, verdade. eu sou contigo. Quando Deus ele faz promessa, tem promessas que elas se cumprem muito rápido. E tem promessas que ela demora um pouco. Demorou muito depois que Deus falou, porque a gente sabe que existe muito exercício, né? Tudo uma preparação, como a irmã falou, mas demorou muito. Demorou muito. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus faz a promessa até se cumprir, vem o deserto, que a gente chama, né? O deserto que o crente tem que atravessar, que tudo é uma escola, né? Sim. Os desafios, demorou muito até chegar lá, muitas lutas, dificuldades. Houve-se muitas lutas, muitas dificuldades, né? Porque é como você disse, né? O tempo da espera. O tempo da espera causa-nos, né, fadiga, o sol causticante do deserto. Isso. Ai, a gente não desiste porque a gente sabe que a bússola é o Senhor, né? Ele que nos chamou, é Ele quem está enviando a provisão ali. Então a O nuvem, próprio Deus se encarnou. a nuvem sempre estava ali, sabe? Para trazer um refrigério para gente. Porque tem muitas pessoas que Deus faz a promessa, né? E como Ezequiel falou, tem promessa que ela demora para chegar. Não é verdade? Você fica ali, luta e você não vê as coisas acontecendo. É onde acontece, muitas pessoas elas desanimam, né? Isso. Muitas Sim. pessoas Elas desanimam. desistem, né? A gente Tem pessoas que chegam a dizer, É. não foi Deus quem falou, né? O homem se Isso. empolgou, porque você vê Por causa do processo, isso, né? do processo, né? Então, o que a gente diz para você que está nos ouvindo, né? Não importa o tempo que se passou, Isso. mas se Deus fez uma promessa na sua vida, você tem que crer, se segurar, se afirmar, não murmurar, porque a hora ela vai chegar, né? Porque a nossa irmã é aqui Verdade. uma promessa viva, né, Oi, irmã? irmã Miriam, mas assim também, né? A gente sabe que tudo é um processo. Tipo, a irmã planta lá pé de uva bastante. Você sabe que tem um processo, né? Para crescer, dar flor, depois venha o fruto. Mas a Bíblia diz, no livro de Tiago, que nós somos os primeiros a provar dos frutos. Sim. Então, é uma satisfação muito grande, totalmente sua. Porque você teve de provar realmente, sentir, ver tudo, o CD pronto, tá indo na gravadora, e quando você ouve é outra coisa, É né? verdade? Então, na verdade, o tempo é a aprovação mesmo de Deus, né? Na verdade, o Senhor, ele me alimentava sempre 3:26 de Lamentações. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, essa palavra, durante a gravação toda, o período, eu falo para você hoje que está aí me ouvindo, tem que ter esperança. Isso. Porque o que é fé? Fé é o que eu não vejo, É mas a isso certeza mesmo. do que eu espero. Hebreus, né? 11 primeiro, vai dizer o quê?
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Não se vê. Então eu tenho que acreditar. Ele disse para Abraão: vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Glória a Deus. É muito fácil você ir para um lugar que já é óbvio. Oh, glória. Eu já estou vendo. O endereço, Né? Eu já tenho a voz, É. a potência, eu já tenho condições financeiras, eu já tenho um nome, né? Eu tenho uma assessoria. Fica fácil você bombar. Hoje todo mundo está bombando. Por quê? Porque tem uma, né? Sem dizer as experiências assim também, né? Uma Deus rede fez- de apoio, né? Quando você não tem a rede de Isso. apoio, fica Pra- difícil para pra você se locomover. Então você né? tem que ter o quê? Dependência. É. Ele me ensinou, na chamada, ele me ensinou a depender de Deus. Né, Elmira? A Todo gente, tempo. Deus fez a promessa, tem um processo, mas enquanto até se cumprir a Sim. promessa, você precisa orar por você, né? Porque você precisa se inspirar naquilo que você vai dedicar, né? Você tem que orar por você, orar também para o produtor, né? Porque ele precisa, ele vai mexer também com música. Então é um momento que você precisa de muita oração. Sim. Porque é muita guerra e o inimigo, sabendo disso, ele vai confrontar. Além de ser difícil você conquistar tudo isso, porque não é fácil gravar, escrever um livro, não é fácil você ter essas coisas na mão pronta. Então, existe muito ataque do adversário para você não chegar às promessas de Deus, né? É verdade. Porque Então, por isso precisa de oração, os né? seus hinos foi você que foi inspirado por Deus? Você escreveu algum ali? A letra é Sim. sua? Como assim esses hinos foi surgindo na sua mente? Porque assim, você vai fazer um CD, você não é só o produtor que você tem que arrumar. Isso. Você precisa das músicas, né? Verdade. E tem que ser música que toque, né? No coração de Deus, pro coração da pessoa que está ouvindo. E como surgiu, assim, a escolha, o repertório dos CDs, tudo? O primeiro CD, eu só escolhi 2 compositores, né? Foi o Edmar Santana, o Denis de Souza, né? Amigos que ouvi os louvores, uma bênção. E ali, eu fiquei só neles 2. O segundo CD, que foi em 2019, ali o Senhor já me visitou diferente. Eu não queria mais gravar, porque a primeira experiência ali, eu falei, meu, já deu, amém? Mas o Senhor começou a falar novamente sobre a gravação. E agora Deus me vem com uma ação totalmente diferente. E passando aquela luta, aquele vale, a porta fechada novamente, aquelas guerras que todo cantor enfrenta, né, pra gente. Quando o Senhor fala que vai te dar uma benção, você tem que ficar preparado, né? Virar uma grande luta, né? O Senhor levanta a gente para fazer a obra, mas são muitos adversários, enfim, Exato. muitas guerras e lutas. E não é diferente na minha vida também. Mas o Senhor agora, ele abre o céu. Eu estava vendo uma vez no meu trabalho e o Senhor me visitou com o título do meu segundo CD, A Vitória é Tua. E ele vinha falando no meu coração, tem que crer para receber milagres, tem que crer para ver o mar se abrir, Glória tem que crer porque as portas vão se abrir. E ele me visitou tão lindamente. E ali foi a minha primeira experiência. Eu chego em casa e começo, né? E eu lembro, porque é lindo quando Deus te dá algo. Porque eu cheguei na minha casa, deveria ter passado, mas o sentimento continuou e o Senhor foi me dando uma letra. Então, Olha que minha primeira... lindo, né? Já tinha outras composições, mas essa marcou. Eu falei, não, essa eu vou levar, essa eu vou gravar. Então, foi essa experiência Que grande. lindo, que E os outros maravilhoso. compositores também, como Esteve Jacinto, né? Esteve A Vitória... Jacinto, isso. Não. Você é uma bênção do Esteve Jacinto. E outros, né, compositores queridos ali que a gente adquiriu, as letras que falam no profundo do coração. Até o Agailton Silva, né? Um hino bem maravilhoso, né? Na Mão do Joalheiro, né? Se você não ouviu ainda a Miriam de Sala no YouTube, vai lá, dá um like, compartilha. Ajuda? tenho visto. Porque amanhã é você que vai estar aí. Viu, irmã Miriam? Como você tinha falado no início, né? Há uma alegria muito grande no nosso coração, porque o louvor, ele surte efeito, é fruto, né? Sim. E eu já ouvi, né? Para tua alegria também, eu já ouvi pessoas ímpias colocando lá o som bem alto com o teu louvor. Glória a E Deus. eu fiquei feliz Glória por a isso, Deus, né? Eu glória fico a feliz. Deus. Então, a gente nem vê o que Deus está verdade. fazendo, né? Deus alcança muita gente, porque como você falou também, né? O louvor é uma mensagem cantada. Uma arma, né? Ela despedaça jugo, Glória né? a Deus. Faz obras grandes na vida de pessoas Verdade. crentes ou não. Às vezes a família está para se separar, mas ele ouve
o louvor. Por isso que tem que investir muito no louvor, com oração, com jejum, apresentando a Deus. E a gente precisa de apoio. Sim. Então, quanto mais se investe, melhor vai ser. Com certeza. Né? Olha, Davi, o poder que tinha, né? Quando ele ali dedilhava a sua harpa, louvando a Deus. Né? O espírito mal que estava em Saul saía. Então, assim, o meu louvor, ele tem que ser como uma flecha, né? Que atinge o alvo. Então, a gente muitas vezes temos que, o crente, o espiritual, ele tem que se consagrar, tem que ter uma vida separada com Deus. Né, jejum, oração, porque você vai fazer uma entrega do seu louvor. E em meio ao louvor, a Bíblia diz que Paulo e Silas louvando, né, à meia-noite houve-se o quê? Terremoto, alicerces se abalaram, Deus fez milagres, carcereiro, né, que se matar, ele disse não, aleluia, hoje o Senhor salva tu e tua casa, né, os homens não morreram, viram a provisão de Deus. Eu pude já sentir e ver quantas vezes o meu louvor foi cura para depressivos, né? Chegou com providência no lar. Então, é para isso, eu dizia sempre, Deus, que a minha voz, ela seja a voz que tu deseja ouvir. Que a minha voz possa haver um renovo, uma revolução na vida de alguém. Porque senão a nossa caminhada é vã, irmão. Fazemos para com o homem para quê? Nós temos que fazer para a glória e louvor do nome do Senhor, né? Então, cada louvor, cada letra que tem ali é inspiração divina. E nós com a vida no altar do Senhor, para que venha ter um bom resultado, para a glória dele. Aleluia, amém? Né? E Deus, ele realiza o desejo do nosso coração, porque assim, quantas vezes nós estamos, como a irmã falou, tristes, abatidos, né? Passando momentos difíceis, e ali a gente coloca um hino, e o hino fala com a gente chora, ali nós somos renovados, né? Sim. E Deus tira o mal que está dentro de nós, porque são louvores inspirados por Deus, glória né? a Deus. E é lindo mesmo, eu acho lindo quem compõe, quem canta, amém, porque irmã. é algo assim, do coração de Deus pro coração do compositor, não é verdade? É coisa de Deus mesmo, né? Verdade. Então nós conhecemos a nossa irmã Miriam como criança, adolescente, cantora. Agora eu ouvi um pouquinho da nossa irmã como mãe, né? Agora avó, tenho certeza que tem muitos milagres que Deus fez, muita coisa aí boa para contar, né? Muitas bênçãos, muitas lutas, mas as bênçãos elas sempre são maiores, né, irmã? Do que as provações que nós passamos, né? Porque quando a vitória chega, você pode ter certeza que a bênção é certa. Aleluia. Agora falar de família. Gente, que bênção, né? O presente que Deus nos dá. Meu Deus, os filhos são heranças do Senhor, né? Que coisa linda. Eu louvo a Deus, né? Pela vida do meu esposo, o pastor Maurício também. As minhas duas filhas, Dani e Letícia. A Daniele é minha primogênita e a Letícia é caçula. A caçula teve bebê primeiro, né? A minha Zoe já está com 7 meses. Minha neta é linda, gente, inteligente. Uma bênção de Deus. Zoe significa vida. Porque minha filha não podia gerar. E o Senhor fez um grande milagre na vida dela, lindo, né? Queria que ela colocasse... A gente ficou falando de nome. Falei, cara, Valentina, né? A mamãe quer. Cecília. Não, mamãe, eu vou botar Zoe. E ela botou Zoe. E eu sou muito feliz, né? Porque o significado, ela é linda, linda. É vida mesmo que Deus fez para a glória dele. E agora a Dani nos surpreende, como você já sabe, né? Dani já está 3 meses de grávida. E vai vir o Arthur. Para a glória lindo, de Deus, né? profeta. Jesus tem bradado no na meio terra. de tantas mulheres. O irmão Maurício que deve estar feliz, né? Está muito agradecido. Um rapazinho aí, um príncipe, né? Para completar a família de vocês, né? E é isso que é bacana. Quando você obedece à voz do Senhor, ele alcança a sua casa, a sua família, né? Então, ele fez promessas. E hoje eu posso ver, né? A gente tem um legado de fidelidade no Senhor, né? Quantas vezes a gente poderia lá atrás ter, né, um chute no balde, desistir de tudo, né? Mas a gente continuou firme, acreditando no poder da palavra. Porque não é sobre nós, é sobre ele, né? Então, toda a glória para Jesus. A gente só precisa de obediência para a gente ver os frutos, né? Que essa árvore grande, eu creio que um dia, né? Uma sombra bem extensa para a gente estar embaixo. A irmã cantora Miriam de Sá, né? A gente sabe que a área da música é uma área que exige muito de nós, né? Porque a gente precisa manter ela e até melhorar, né? E nunca desistir. Mas como a irmã consegue lidar com tantas informações, que existe trabalho, existe família, existe a vida pessoal, tem de orar, tem de jejuar, como você consegue lidar, ainda ministério na igreja, a irmã também trabalha na igreja, né? Como consegue lidar com tantas coisas? A misericórdia do Senhor, para cada dia a misericórdia. Para cada dia o Senhor tem a misericórdia para nós.
E essa conciliar tudo isso daí é pedindo ao Senhor graça, né? Muitas vezes a gente abre mão de muitas coisas, né? A gente tem que abrir mão de muitas coisas para permanecer firme e fiel até o fim. Né? Na igreja a gente tem, sim, por misericórdia, né? A gente está ali na frente da consagração. E também na manhã com Deus, louvando o Senhor. Atendemos também as nossas agendas, né? Não é tão extensa como muitos, mas a gente está ali. Então, na verdade, sim, tem que ter toda a misericórdia para essa logística para estar tudo certo. E estar bem em casa, né? Com a família, com o esposo, com os filhos. E o Senhor em tudo, pastor Ezequiel, o Senhor tem nos dado graça, né? Para a gente administrar ali para a glória do nome do Senhor. Tem que ser para a glória de Deus, né? É isso mesmo. Em todo o tempo. Irmã Miriam, nós passamos por momentos difíceis, né? Nessa pandemia, as igrejas foram fechadas, os cantores, né, em geral, sofreram bastante com isso, né? Afetou algo na vida da irmã, na família, dificuldade nessa pandemia? Irmã Estela, nessa época da pandemia, nós estávamos dirigindo a igreja, né? Eu e minha esposa, a gente dirigia a igreja na época. Muito difícil foi. Mas a unção, a Bíblia diz que ela quebra o jugo. Isso. E por isso que o crente precisa estar sempre ali, na perseverança, lutando e acreditando no Deus do impossível. Porque o vale vai chegar para muita gente, o deserto vai chegar. E, na verdade, Deus parou o mundo, né? O mundo. Houve pessoas que se revelaram ali na pandemia. Foi mas, por verdade. misericórdia, nós estávamos debaixo e dentro da arca. Debaixo da nuvem, dentro da arca. Isso. Servindo o Senhor na mesma intenção que outrora. Então, dirigindo a igreja, nós não perdimos. Nessa época, nós fazíamos casa de recuperação também, você acredita? Olha. Fazíamos casa de recuperação, evangelismo. A gente não deixou de... Nós não paramos nada. Em nada nos prejudicou a pandemia para a glória do Deus que nós servimos. Alguns crentes deixaram de ir para a igreja, nós estávamos a semana inteira na igreja e fim de semana. Porque teve muita igreja, Que nós foram. conhecemos que a igreja estava indo muito bem, a igreja estava cheia, e após a volta da pandemia, aqueles membros, né, eles não voltaram mais. Nós conhecemos, nós participamos, né, igrejas Verdade. que elas estavam fortes e hoje, até hoje, elas não conseguiram se levantar mais, porque as pessoas realmente, em vez de se fortalecer, Sim. pedir Jesus que guardasse, não, eles distanciaram, né? Sim. A palavra do Senhor disse: se eu te mostrar e frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, é naquele momento que o Senhor olha, quem é você? Deus já me conhece, Ele já sabe quais são os frutos que uma árvore vai dar. Se a árvore estiver com problema na sua raiz, ela não vai conseguir. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo cortada ao cheiro das águas, ela vai ressurgir. Nós estávamos ali sempre no mesmo caminhado. Eu louvo a Deus pela vida do livro de Samuel. Primeiro, a Bíblia vai dizer sobre a Ana, a mulher que persistia, ela buscava por uma bênção. A Bíblia vai dizer que ela permanente, ela orava todos os dias, ela não deixava de orar, todos os dias ela orava. E da mesma forma, eu me consagro para todos os dias estar na presença do Senhor, que a misericórdia dele, quero ir com ele até o fim. Isso é a minha oração. Então, a pandemia, ela não nos trouxe, por misericórdia, irmãos, dano algum. No secular, eu já não estava trabalhando mesmo. Mas na minha vida profissional, como eu disse que eu estava desempregada, o Senhor me deu criatividades, né? Tá vendo? Ali o Senhor me ensina a costurar, eu pego uma máquina, vou para a costura, né? Começo a fazer artesanatos, por misericórdia, cheguei até dar aula, né? Lá na cidade onde a gente mora. Tudo que o Senhor vai fazer, o Senhor me leva para o violão, né? A gente está tocando tão ali, mas a gente aprendeu as notas. Porque o Senhor, a unção dele, é como os talentos que ele vai dizer lá em Mateus 25, né? A partir do 14, acredito. Aquele homem que dá os talentos ali, ele deixa aquela porção do dinheiro para você multiplicar. O Senhor, ele te deu algo. Vai vir a luta, vai vir a escassez, mas o que você vai fazer? Você vai progredir, você vai avançar ou você vai parar, vai enterrar os seus talentos? Agora eu vou morrer, agora eu prefiro morrer porque a pandemia, vou gritar, vou ficar desesperado. Não, você tem um Deus que tem o controle no céu e na terra. Lembra aqueles 3 homens lá? Os leprosos que chegou naquela cidade?
O que estava acontecendo, 10, né? né? O que estava sendo lá na Síria? O que estava acontecendo? Eliseu passando aquela prova porque o rei queria matar o profeta, né? Porque não tinha alimento na terra. Quem não acredita vai olhar, agora é o final daquela família. Agora a mãe está internada. E nessa época eu quero dizer que minha mamãe ficou internada no hospital da cidade, Fernão Dias. Ela ficou internada por 17 dias. Mas quando eu interno ela e eu volto para casa, mas a minha irmã, eu vim falando com o Senhor. Ali, o que eu busquei a vida inteira, eu poderia ali ter terminado a minha vida, se eu não estivesse buscando o meu Senhor de fato e verdade. Mas ao chegar dentro da minha casa, eu disse: Deus, tu não falastes nada para mim. E a tua palavra diz que tu não faz nada com os teus sem antes avisar, Senhor. Se a minha mamãe morresse ali, naquela época, em 2020, irmãs, a minha mãe sairia daquele hospital. Era num saco, você sabe, né? O saco negro ali, direto para... Nem a família iria ver. Nós não iríamos despedir de uma mãe que aceitou Jesus quando eu tinha 3 meses no seu ventre. Há 50, vai fazer o mês que vem, 53 anos. Deus ia permitir que a minha família, que apregou o nome do Senhor, que glorifica, envergonhada, destruída. Eu cheguei na minha casa e eu disse: Deus, eu não sou melhor que ninguém. Eu sei que muitos crentes tombaram, Senhor. Mas a esse respeito sobre a minha mãe, eu levanto um altar. Eu levantei um altar na minha casa e disse: Deus, aqui, ó. E o Senhor falou para mim agora: é tu, eu e o inimigo em derredor. Quem tu és no dia da calamidade? Quem é você no dia do vento? Quem é você quando a noite ela é tão extensa que parece que não vai chegar o dia? O Senhor, Ele quer que você se conheça e declare: eu sirvo um Deus que tudo pode. E eu levantei aquele altar e o Senhor era comigo, irmã, de manhã, de tarde, de noite. Minha mamãe voltou depois de 17 dias para minha casa. Ai, glória a Deus. Agora imagina como homem natural, você também, ser humano, espiritual, mas a gente também tem o nosso lado humano. Sim. E o medo, né? E aí limpando tudo, limpando tomada, limpando porta. Quando eu comecei a ficar aquela loucura, eu falei: Jesus, vem aqui, na minha casa. Eu gosto de limpeza, mas o diabo não vai me enlouquecer. Ele não vai me enlouquecer. E o Senhor me centralizou, colocou paz na minha casa. E eu disse: Deus, tu manda nos germes. Tu manda nas bactérias. Glória a Deus. Tu manda em tudo, Jesus. Tu vai controlar tudo aqui dentro dessa casa. A minha parte eu vou fazer em limpeza. Mas o restante o Senhor vai coordenar. E esse medo, Satanás, tu tá repreendido. Aí ele cura a mente, irmã. Aí minha mamãe chegou ali com os seus oxigênios, 2 botijões de oxigênio. E eu colocava todo dia. Por quê? Porque eu tenho que crer para viver o extraordinário do Senhor. Eu preciso chamar a glória dele para a minha vida. Aleluia. E é isso que é ser servo de Deus, ser crente. E eu orava ali em cima, colocando a minha mão em posição de mão e dizia: Deus, tu és o ar que a minha mãe respira. Eu te suplico, ordena que esse mal vá embora, Pai. Ela não precisa, que outros precisam. Ela não vai precisar. 10 dias. O médico sempre visitava lá. E o médico foi e falou: sua mãe está de alta. Oh, glória. Eu vim para cá agora, deixei mamãe lá em casa. Saudável. Glória a Deus. Tá com 89 anos, para a glória de Deus. Passou-se 5 anos, irmãos. Valeu a pena? Valeu, porque eu estou contando testemunho. Então, a sua guerra, meu filho, é para você saber o grande Deus que você tem. E não sou afroste, não. Vai para cima do teu milagre, porque Jesus já está lá. E você vai levantar o seu troféu da vitória em nome de Jesus. Hoje eu conto para a glória de Deus. Você contou testemunho, né, irmã? Que a sua mãe em recuperação, mas muitas pessoas no momento da aflição, da adversidade, vez dele pelejar, lutar, chamar a glória, a atenção de Deus. Sim. Porque eu falo uma coisa assim, que eu passei por um momento difícil e uma missionária falou assim para mim: Deus manda dizer que quando ele ouve, ele responde. Aleluia. Então, muitas vezes nós oramos, fazemos orações e Deus, ele não ouve do jeito que é para ouvir, porque uma coisa é você ouvir, uma coisa é você escutar. Sim. Muitas vezes eu estou concentrada em alguma coisa, meu esposo ou as crianças estão falando, eles falam: você ouviu o que eu falei, mãe? Eu falo: eu não ouvi. Entendeu? Isso. Então tem essa diferença. E Deus, ele falou: quando eu ouço, sim, eu respondo. Glória a né? Deus. Então nós temos que chamar, não importa o momento difícil que você está passando, não desfaleça, não murmure, prevaleça, chame a atenção de Deus, chame a graça de Deus para você, que pode ter certeza que assim como Deus fez na vida da nossa irmã, quantos anos, irmã, tu vai fazer? Quem? Sua mãe? A minha mãe já está.
Com 89 anos. 89 anos. Então, ela estava com 84? 84 anos, gente. Sabe quantas pessoas pegaram Covid, jovens, e faleceram? E ela não, por quê? Porque tiveram pessoas que guerrearam por ela. Então, se você tem uma pessoa que está no hospital, uma pessoa que está internada, desenganados pelo médico, guerreie pela essa pessoa. Chame a atenção de Deus, que você vai ver que o milagre que Deus fez na vida da mamãe dela, Deus vai fazer na sua vida também, né? Jesus. E nós louvamos a Deus por isso, né? Porque Deus, ele é bom em todo o tempo, né? É tremendo você acreditar, né? O Evangelho é isso. Verdade em Cristo Jesus. E o segredo é esse, é não desfalecer, né? O objetivo desse podcast é esse, né? Edificar as vidas, porque através da mensagem as pessoas precisam, né? As pessoas às vezes estão dentro de um quarto, ajoelhado lá, pedindo a misericórdia de Deus por outros problemas, né? Mas está ali pedindo a misericórdia, seja pastor, presbítero, missionários, seja um membro qualquer, mas está lá orando. Mas a gente está aqui trazendo para você testemunho do que Deus é capaz, do que Deus faz. Deus, ele continua falando na terra. Sim. Deus usou no passado até a jumenta para despertar Balaão, falou com Balaão, né? E nós, Deus usa a gente também, irmã, cantora Miriam de Sá, para falar com alguém, seja através da música, seja através de testemunho. Deus, ele quer falar conosco, para a gente não desanimar e as promessas dele, porque é aquilo que eu tinha falado para a irmã. Deus faz as promessas, mas existem muitos desafios, sim, muitos obstáculos, oposições para tentar nos parar. E a gente sabe no dia a dia, irmã Estela, que muitas pessoas pararam, irmã Mira. Eu vi muitas pessoas pararem. E o nosso conselho, irmã Mira, é não desistir jamais. Não a oposição, jamais. ela vem para isso mesmo, né? Tudo que vem ao contrário é para você se fortalecer, porque o que não te mata te fortalece. Isso aí. Então, quando você não tem aquele apoio, quando você não tem aquela facilidade, o que eu vou fazer com o limão? O limão eu vou usar para tantas coisas, né? Eu faço um suco, eu pego a raspa, faço um bolo como Estela, jogo em cima, uma torta. Então, eu vou utilizar ao meu favor. O mal que me vem, eu tenho que agregar a ele valores. Porque não é sobre mim, é sobre Deus. Então, se ele está permitindo a dificuldade, é porque eu preciso ter maturidade, né? Você precisa, né, crescer na graça, no conhecimento. Então, eu preciso buscar, né? Tem que ter direcionamento, aquilo que te vem e você acha e você olha que não é favorável, mas isso precisa ser útil em alguma coisa. Então, eu vou fazer que transforme em bênção toda maldição, tudo aquilo que não provém de Deus, para que eu venha obter um grande resultado. É isso mesmo. E hoje, assim, nós estamos muito felizes que a nossa irmã Miriam de Sá veio aqui conosco, cantora, falar um pouquinho, né, da sua vida, falar um pouquinho aí como foi o seu crescimento diante da música, né? Nós agradecemos, assim, de todo o coração, né, Ezequiel? Por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, né? Amém. Falando um pouquinho do amor de Jesus, falando que Jesus é aquele que realiza sonho, que Jesus é aquele que cura, que renova, que faz a pedra bruta um grande diamante, né, irmã? Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, nós agradecemos a gente de coração, né? Que não fique só nessa, né, Ezequiel? E quem está nesse processo, irmã, de gravar, tá gravando, tá com algum objetivo, tá debaixo das promessas do Senhor, qual é o conselho que a irmã dá para as pessoas? Pode falar aí para os irmãos. O meu conselho para você que recebeu do Senhor uma palavra, uma promessa de Deus. Promessa do Senhor é algo extraordinário, né? Imagina Deus do alto, a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. Nós estamos aqui, né, nos pés do Senhor, guiados por Ele. Aí Ele te escolhe, aí Ele te olha, Ele te vê e Ele diz sobre a sua vida, né? Eu vou fazer algo extraordinário. É só você se posicionar, ter vida com Deus, uma vida separada, né? Ser santo nessa terra, ser diferencial, para que quando você estiver preparado e acontecer o grande milagre, tudo que você estiver fazendo, fazer será para a glória do nome do Senhor. Então, o que eu te digo é, seja fiel e verdadeiro a Deus. Honre o nome dele. E, por certo, você será feliz. Que bom. E bem-aventurado. Amém? Amém. E a irmã tá com as músicas nas plataformas,
Estamos. Aonde procurar, como pode procurar a irmã nas plataformas? É cantora Miriam de Sá, YouTube, cantora Miriam de Sá no Instagram. E também tem o telefone aí também, né? Pode tem o falar, telefone também. O meu telefone é 11 997 990764. E também tem lá no Spotify todas as músicas, baixa, ouve, manda pro seu amigo, dá um like, curte, compartilha. Precisamos precisamos de guerreiros que acreditam no nosso ministério, né, e nos ajuda a fazer a obra de Deus. Se você dá um like, se você compartilha, você me ajuda a fazer a obra do Senhor. Amém, amém. Eu fico feliz, né? E os irmãos, as músicas da irmã Miriam são músicas maravilhosas. Procura ela lá nas plataformas que você vai achar, como ela citou aí. Se precisar também para que ela cante na sua igreja, né, em eventos, convida a irmã Miriam. Está aí o telefone, está aí tudo que ela deixou nas plataformas para você se comunicar com ela. É isso aí. Amém? A gente está aqui também feliz pelo nosso sonoplasta, nosso irmão Edilson, né? Presbítero da Igreja do Senhor, que tem nos auxiliado muito. Também a irmã Estela, que também tem nos ajudado muito nesta obra, tá? Mas continua assistindo aí os nossos vídeos, esse trabalho, porque esse trabalho tem um objetivo de edificar e ajudar a sua vida. Glória Amém? a Amém. Deus abençoe. Estou feliz também, irmã Miriam, com a sua vida, por ter aceitado nosso convite. E é muito útil tudo que se foi falado aqui, né? E Deus vai continuar operando na nossa vida. Amém? Eu quero agradecer, pastor Ezequiel, né, querida pastora Estela. Deus abençoe sua vida, viu? Nós que estamos E felizes. vai avante, meu filho. Se você, depois de Deus, não acreditar, quem acreditará? Isso. Então, vai para cima do seu milagre. Amém. Né? Estou feliz com o podcast de vocês, que seja sucesso. Amém. Deus abençoe também o sonoplasta aí, pastor. Deus abençoe sua vida. E a todos vocês que estão nos ouvindo aí, Deus abençoe você. E seja crente, faça a diferença, porque Jesus ele voltará. E arrebatamento é realidade. Vai acontecer. De repente, nós não estaremos mais aqui nesse mundo, né, tão conturbado, tão difícil. O Senhor Jesus, ele deseja salvar a sua vida. Vem para ele também e faça a diferença. Amém. Deus Deus abençoe, meus abençoe. irmãos. Fica com Deus.